Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Jetro e estou trazendo a você a segunda parte da série Arrebatamento, Grande Tribulação, Vinda de Jesus, Milênio, Novos Céus e Nova Terra. O tema de hoje é Sinais da Vinda de Jesus. Em 1 Tessalonicenses 5, do 1 ao 4, a Bíblia ela diz assim: Mas, irmãos, acerca dos tempos e dias, épocas, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis perfeitamente que o dia do Senhor virá como vem o ladrão de noite. Pois quando estiverem dizendo paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que aquele dia, como ladrão, vos surpreenda. Como podemos observar, ninguém saberá o dia, a hora. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Mateus 24, 36. Porém, os que andam na luz têm nos sinais uma orientação da época, do dia grandioso da vinda de Jesus. A igreja é também denominada noiva e esposa do Cordeiro, Apocalipse 19, 7 e 21, 9. Alguém já viu, por exemplo, uma noiva não saber a época do seu casamento? Também é comum entre as noivas saber o momento e ter euforia, ansiedade, e cada dia que vai se aproximando do casamento, ela vai ficando mais na expectativa. Então, alguns sinais relatados em Mateus 24, do 5 ao 12, diz assim: Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. A muitos enganarão, e ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Olhai, não vos perturbeis, porque forçoso é que assim aconteça. Mas ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então sereis entregues à tortura, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair-se-ão uns aos outros, e mutuamente se odiarão. Igualmente, hão de surgir muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Vejamos também o trecho que diz em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do 1 ao 8. Ora, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, que não vos movais facilmente do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, seja por espírito, por palavra, que é por epístola, como enviada de nós, como se o dia do Senhor estivesse já perto. Ninguém, de modo algum, vos engane, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto
de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Deus, apresentando-se como Deus. Mas não vós lembrais de que vos dizia estas coisas quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis o que detém, para que o seu próprio tempo seja revelado. Pois o mistério da iniquidade já opera. Somente há um que agora o detém, até que seja posto fora. Então será revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e destruirá com a manifestação da sua vinda. Glória a Deus. Podemos ver aqui dois sinais que só poderão acontecer no extremo fim do período da graça. Apostasia, que quer dizer abandono da fé, abandono da doutrina, e a presença do anticristo com seu poder detido devido à presença da igreja e do Espírito Santo com sua função de consolador. Tudo está se encaminhando para cumprir o que a Bíblia diz a respeito do governo do anticristo. Ele está tipificado nos pés da estátua que Daniel viu. Abre aspas. E quanto ao que vistes dos pés dos artérios em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que vistes o ferro misturado com barro de lodo, e como os artérios eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Quanto ao que vistes de ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, não se ligar um ao outro, assim como o ferro se não mistura com o barro. Daniel 2, 41, 43. A Bíblia nos mostra como estará o coração das pessoas em relação a Deus no final dos tempos. Veja o que diz Mateus 24, o versículo 12. Que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Nunca antes da história mundial, toda a população ficou tão envolvida em todo tipo de pecado. Não é verdade? A cada minuto do dia, 24 horas por dia, a televisão ela ensina e propaga o pecado por meio das comédias, da situação, dos filmes, das propagandas de auditório, das entrevistas, dos canais para o público adulto e também dos comerciais. Hoje os pais, eles precisam se preocupar que os filhos estejam assistindo enquanto ainda na idade pré-escolar. Nunca antes da história mundial, qualquer sociedade possuía capacidade tecnológica como a internet, por exemplo. Esse novo canal, ele mostra o pecado de uma forma muito mais grosseira e repugnante, tanto que até algumas pessoas já estão enfastiadas e estão começando a sugerir que até o próprio governo imponha certos limites ou controles. Revistas estão disponíveis para qualquer criança, menino ou menina que entre na loja, e para homens e mulheres de todas as idades e de todas as faixas de renda e estilo de vida. Jesus ele estava absolutamente correto quando predisse ali em Mateus capítulo 24, versículo 13, que no final dos tempos os corações das pessoas se tornariam cada vez mais frios por causa da multiplicação da iniquidade. Em nenhuma outra época da história o pecado se multiplicou tanto. A atual era da igreja não é uma época em que a profecia bíblica está sendo cumprida. A profecia bíblica está relacionada, na verdade, com o período depois do arrebatamento. Será um período de 7 anos
aproximadamente, da tribulação. Porém, isso não quer dizer que durante a atual era da igreja, Deus não esteja preparando o mundo para esse período futuro, e na verdade ele está. E também não quer dizer que não podemos identificar tendências gerais nesse atual cenário para a grande tribulação que virá. Principalmente ela acontecerá logo depois do arrebatamento. Esse momento é chamado de montagem de cenário. Daniel capítulo 12, o versículo 4, diz assim no versículo 4. Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para outra, a ciência se multiplicará. A palavra de Deus nos mostra algo assim irrefutável nos últimos 100 anos. A ciência tem se multiplicado exponencialmente e ela tem trazido facilidades jamais imaginadas, na verdade. Algumas décadas atrás, em poucos anos, a tecnologia ela evoluiu rapidamente do que em séculos da existência do homem. Infelizmente, esse avanço científico não está sendo acompanhado por uma evolução do espírito humano. As pessoas estão mais infelizes, não estão realizadas, seus casamentos não duram tanto, não é isso? Os pais não respeitam os filhos e vice-versa, e por causa disso os homens não diminuíram sua estupidez natural e passarem a se respeitar mais. Os conflitos, as guerras têm se multiplicado muito. A violência nas grandes cidades tem deixado perplexo os estudos do comportamento humano. Quanto mais nós avançamos cientificamente, parece que o amor diminui, a afeição natural. Nós estamos demonstrando para os nossos semelhantes cada vez mais uma fraqueza. E lá em Mateus 5, 14, 16, a Bíblia diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada sobre um monte. Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se ainda resta alguma segurança neste mundo, ela está na presença do Espírito Santo, agindo através da Igreja de Cristo. Portanto, devemos pregar a palavra de Deus enquanto estivermos neste mundo, que está cada vez mais claro que doutrinas, por exemplo, como da reencarnação, é um engano do inimigo, pois se os espíritos evoluem através de sucessivas reencarnações, teríamos hoje, tantos séculos depois, um mundo habitado por seres quase perfeitos, livres de tantas mazelas e desgraças. Né? Mas não é isso que nós temos visto, infelizmente. Portanto, meu amigo, minha amiga, que possamos levar a palavra de Deus, tempo ou fora de tempo, enquanto ainda o Senhor Jesus não vem. Esta é a nossa missão. Que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com tua vida. E fique atento, que em breve nós estaremos postando a continuação desse estudo tão maravilhoso. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.